Sejam todas muito bem-vindas à nossa aula de Identidade e Fé à luz da neurociência. E essa masterclass, ela foi gerada muito no meu coração por Deus. Eu sei que Ele tem me dado esse conhecimento. Eu espero que vocês sejam atingidas como eu fui por essa verdade. Certo? Tá me vendo? Pronto. Vamos lá, minhas amadas. Essa é a masterclass Identidade Espiritual à luz da neurociência. E aqui nós vamos compreender hoje quando a nossa mente, ela naturalmente, ela pode ser ensinada a confirmar o que Deus diz. Nós vivemos um conflito muito real entre a nossa mente e entre o nosso espírito. A Bíblia fala dessa guerra, mas hoje nós vamos entendê-la pela visão da neurociência, porque eu tenho aprendido algo. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes essa verdade, ela virá pela palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo e também pelo conhecimento. E quando Deus nos dá o conhecimento, o desejo dele é nos libertar também. Amém? Eu creio que vocês entendem, compreendem isso. Então, vamos começar a fundamentar hoje. Eu quero só rapidamente me apresentar aqui. Quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou uma mulher apaixonada por Deus, pelo conhecimento que liberta. Sou mãe de 3 meninos preciosos. Sou esposa do pastor Bruno há 16 anos. Eu desenvolvi minhas habilidades me formando como pedagoga, gestora educacional há 10 anos. E atualmente eu me pós-graduei como neurocientista do comportamento. E também eu atuo há 3 anos como mentora de mulheres e especialista em desenvolvimento humano. E desde 2018 também sou pastora, sirvo pessoas, sirvo mulheres, já tem muitos anos, na verdade, mas que eu sou pastora desde 2018. Minha missão é conduzir mulheres a um processo de reconstrução, de identidade espiritual, emocional e comportamental, unindo a fé, a neurociência e a prática diária, porque muitas vezes nós queremos viver as mudanças, as transformações que Deus tem para nós, mas não entendemos que isso é construído, é dia após dia, nem tudo é um milagre. Eu creio que cada dia ele é um milagre, quando eu entendo que eu posso, nesse dia, construir algo com Deus. Então, ao longo da minha trajetória, eu compreendi que não basta amar a Deus ou conhecer a palavra. É necessário alinhar a mente para sustentar o que o Espírito já revelou para nós. Então, a neurociência, ela me trouxe essa linguagem e ferramentas para explicar os processos que a Bíblia sempre nos ensinou. A renovação da mente, a transformação do comportamento e a maturidade emocional. Tudo isso está na Bíblia, mas não foi traduzido para nós. Nós precisamos buscar esse conhecimento, certo? Então, hoje, eu caminho com mulheres que desejam sair dos ciclos repetitivos, curar feridas internas e viver uma identidade firme, consciente, madura, não apenas em momentos espirituais, mas na vida real, a vida prática, né? Porque muitas pessoas espiritualizam tudo e não entendem que a vida real, ela nos ensina muito mais. Porque os momentos espirituais, eles são muito necessários, os cultos, os momentos na presença de Deus, mas é na vida prática que nós vivemos, é na vida diária, na vida real. E isso precisa de ser trazido para a sua consciência de maneira que você vai viver essa consciência espiritual na realidade. Você não vai ficar esperando outro culto, outro mover, você não vai ficar esperando isso, você vai viver isso conscientemente. Então, eu acredito que a ciência, ela revela a complexidade de um Deus criador. E que a fé e o conhecimento, ele não se opõem, eles se confirmam. Então, nós estamos aqui hoje justamente para confirmar tudo que a gente já recebeu de Deus no Espírito, mas que a nossa mente ainda precisa de traduzir isso. Então, sejam muito bem-vindas a essa jornada de conhecimento, de autoconhecimento. Identidade espiritual à luz da neurociência, quando a mente confirma o que Deus diz sobre você. Nós iniciamos ouvindo a canção Quem Dizes Que Sou, do Hillsong, e essa canção, para mim, ela define quem somos. Mas é muito fácil dizer aquelas palavras, difícil é acreditar de verdade nelas. Porque no dia a dia, quando nós somos confrontadas pela nossa rotina, pelos nossos problemas, pela nossa vida, você questiona.
Será que eu sou mesmo filha? Será que eu sou mesmo amada? Será que eu fui mesmo perdoada? Isso acontece com vocês ou só comigo? Isso acontece comigo até hoje, né? Vocês não julguem que eu, por estar ensinando vocês, não vivo isso. Ensino porque vivo. Então, só que aprendi que há um caminho para vencer. Então, hoje eu não vim ensinar algo novo, eu vim lembrar de algo que o céu já disse sobre você, e que o seu cérebro pode aprender a sustentar, a não resistir mais. Antes de qualquer escolha, existe uma crença silenciosa, existe uma verdade silenciosa que está dentro de você, e essa crença, ela governa suas reações, suas decisões e até as suas orações. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre identidade espiritual, mas hoje nós vamos dar um passo além, nós vamos entender como a mente confirma ou resiste o que Deus já disse sobre você. Eu espero que você esteja atenta ao que Deus vai falar conosco e ao que essas verdades vão trazer para a sua consciência, para você viver na prática quem você é em Deus. Não apenas no mundo das emoções ou lá no campo da fé. Você vai viver isso na prática, porque a sua consciência precisa de ser transformada. Amém? Vamos lá? Nós costumamos dizer, eu sei o que quero, mas a verdade é que ninguém age como quer. Você percebe que você fala que você sabe que você quer, que você ama a Deus, quem você é em Deus, mas na hora de agir, ninguém age como quer. Reage como não quer, faz coisas que não quer, como Paulo diz. O bem que quero, eu não faço, mas o mal que não quero, esse sim eu pratico. Ele define bem o que o cérebro faz conosco, o que o nosso corpo faz conosco. Nós agimos como acreditamos que somos. Se você acredita, mesmo inconscientemente, que precisa se defender, você vai agir de forma defensiva. Se você acredita que não é suficiente, você vai esforçar mais ainda em se esconder. Ou você vai se esforçar além da conta. Não porque você quer, mas porque essa identidade está ativa em você. A sua natureza ainda não foi transformada nesse nível para que você pare de acreditar em quem você era e comece a acreditar em quem Deus diz que você é. Isso é um ciclo. Você acredita em algo sobre si, preste atenção. Você acredita em algo. Você age a partir do que você acredita e cada ação confirma essa crença, então você volta para a estaca zero. Você acredita, você age e a sua ação confirma. O comportamento confirma o pensamento. O comportamento confirma o que você pensa sobre você. Vocês estão entendendo? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu passei rápido, vocês podem mandar pergunta aí, tá bom? Por isso, não adianta apenas você mudar a atitude sem mudança de identidade e do comportamento, porque o comportamento vai voltar. Por isso que a gente toma decisões, eu vou fazer isso, mas aí você fica 10 dias fazendo, vamos supor. No 11º dia você não faz mais, porque o seu cérebro, ele vai trabalhar para que você volte à estaca anterior. Identidade não é sobre o que você diz sobre você, é sobre aquilo que te governa quando ninguém está vendo. É aquilo que te governa quando você está só você e Deus, ou você nos seus dias mais comuns, com seus filhos, com seu marido. Isso é que você precisa ver. O que está sendo a minha identidade hoje? O que eu falo ou a forma com que eu reajo? Essa identidade, ela precisa ser tratada. Se você percebe que o que você acredita não está caminhando com o que você age e reage. Porque as reações, elas definitivamente falam mais do que as nossas ações. Porque as nossas ações, elas são planejadas. Eu planejo e faço. Agora, as minhas reações, elas são espontâneas. E são nessas reações que mora a crença. Aquilo que você acredita de verdade sem perceber. Vamos lá? Tudo bem até aqui? E aqui nasce uma dor muito comum. Tem muita mulher cheia de fé, cheia do amor de Deus, mas presa em padrões emocionais repetitivos, repetidos, que vêm desde a infância, muitas vezes desde o ventre,
ela jejua, ela ora, ela busca Deus, mas quando ela é confrontada, ou rejeitada, ou tocada em alguma ferida, ela reage como sempre reagiu. E isso não é falta de Deus, amém? Eu quero que vocês tenham clareza disso. Vocês não deixam de ser amados por Deus, vocês não deixam de ser filha de Deus, você não deixa de ser uma serva do Senhor quando você reage assim. Isso simplesmente é falta de alinhamento entre o que você crê e o que você é. Não é rebeldia espiritual. É você começar a alinhar aquilo que você ouve, que você crê dentro de você com a verdade da sua rotina, das suas reações. Isso é fácil? Não. Por isso que nós estamos aqui hoje. Primeiro para aprender, porque é na nossa consciência real, prática, que as mudanças acontecem. E eu creio que elas vão acontecer na sua vida. O espírito, ele já sabe a verdade. A Bíblia fala que o espírito está pronto, mas que a carne é fraca. Olha o que a Bíblia diz. Ela nos firma isso. O espírito, ele está ok, ele já sabe tudo, ele confirma o que Deus diz, mas a parte natural, ela é fraca. E ela precisa ser fortalecida. A mente ainda está operando na identidade antiga. E hoje, ao longo dessa aula, nós vamos entender como alinhar essas duas realidades. Identidade não é o que você diz sobre você, é o que governa suas emoções quando ninguém vê. Afirmando mais uma vez essa frase. Agora, eu trouxe essa imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver, de uma árvore, para exemplificar, né, através de uma metáfora, aquilo que nós somos. Aqui nós temos uma árvore, e essa árvore é cada um de vocês, cada um de nós. Imagina essa árvore e ninguém olha para os frutos e discute com eles. Os frutos estão lá. Se o fruto está amargo, o problema não está no galho, está na raiz. Ali você pode ver esse primeiro ponto aqui, onde eu coloquei identidade. Quem eu acredito que eu sou. E a minha raiz, é a raiz da minha identidade, ela diz que eu sou amada ou eu não sou amada. A minha raiz diz que eu sou segura ou estou em risco. A minha identidade, lá na minha raiz, ela diz que eu sou capaz ou que eu sou insuficiente. O tronco, que é essa parte da árvore que cresce, ela define como eu interpreto o mundo. O tronco é a mente e as suas emoções. Como eu interpreto o mundo? Emoções recorrentes e narrativas internas. Emoções recorrentes fala daquilo que eu vivo todos os dias ou que eu vivi muitas vezes repetidamente. E as narrativas internas são coisas que nós mesmas criamos e passamos a acreditar. Que eu vou sempre falar para mim que eu sou uma pessoa fraca, que eu tenho a mente fraca, que eu não sou inteligente, ou que eu não sou capaz de conquistar, que eu não sou capaz de ser isso ou aquilo. Vocês entendem? Esse é o tronco dessa árvore, que é a sua mente e as suas emoções. E lá nos frutos, lá nos galhos, você pode ver esses frutos vermelhinhos. Eles são o seu comportamento. Os frutos, eles mostram como você age ou como você reage. Nele estão as suas reações, as suas decisões, os seus padrões repetidos. E ali você pode ver, o comportamento são os frutos. E muitas mulheres tentam mudar os frutos, mas antes Deus precisa curar a raiz. E aí é a hora quando você se sente incapaz, porque você quer mudar os frutos, mas como que muda o fruto sem mexer com a raiz? Não muda. Não muda. Tá claro para vocês? Não muda. Se eu não mudo a raiz, eu não mudo o fruto. Depois vocês leiam essa passagem onde Jesus fala sobre a árvore que dá fruto e a que não dá fruto. É muito interessante, Mateus 7, 17 ao 20. Jesus, ele em toda a sua trajetória, ele fala muito sobre raiz, sobre fruto e sobre transformação.
Ele nunca começou pelo comportamento, vocês entendem? É o que a gente quer mudar. Eu vou mudar. Eu vou fazer isso agora, eu vou agir dessa maneira, eu vou fazer isso que eu não fazia, agora eu vou ser assim. A gente quer mudar o fruto, mas não se muda o fruto sem mudar a raiz. Não se melhora esse fruto sem mudar a raiz. Jesus nunca começou pelo comportamento. Se você parar para analisar, Jesus sempre começa pelo profundo. Aquilo que está escondido onde ninguém vê. Não se produz fruto curado sem tratar a raiz doente. Não se produz fruto curado sem tratar a raiz doente. Deus quer mudar as nossas raízes. Deus quer mudar os nossos fundamentos, para que os nossos frutos demonstrem os nossos fundamentos. Amém? Para que a gente deixe de agir com a nossa mente e comece a agir com a nossa identidade, porque a nossa mente, ela precisa de cura. A nossa mente precisa de transformação. Seguindo, a Bíblia, ela é clara quando fala de identidade. Antes da história, vem o chamado. Antes da ferida, vem o propósito. Ou seja, você precisa hoje entender que antes de Deus te dar um chamado, Ele conhece a tua história. Ele sabe quem você é, sabe o que você viveu e sabe o que você passou. E antes da ferida que você viveu na sua vida, já havia um propósito estabelecido. E ele não muda pelo que você viveu. O propósito continua, apesar de você. Apesar de quem você se tornou, das experiências que você viveu, o propósito e o chamado permanecem, continuam. Deus não quer que você apague a sua história, apague seus traumas, apague suas dores para viver o chamado como uma pessoa perfeita. Não é isso que Deus faz. Deus quer que você utilize-se disso, renove a sua mente para ser curada e viver a partir disso, não apesar disso. Jeremias, lá em Jeremias 1, o profeta Jeremias diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus falou isso para Jeremias e fala para cada um de nós. Antes de eu conhecer você, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já sabia quem você era. Eu já sabia o teu futuro, eu já sabia o que eu queria com você, eu já sabia. Você acha que muda alguma coisa? Você ter sofrido traumas, você ter sofrido perdas, rejeições, abandonos, traições? Eu tenho algo contigo antes de você nascer. Então, Deus, ele não te conhece a partir da sua vida. Tá entendendo? Deus não está considerando o que você viveu como algo que vai eximir o teu chamado. E nem aquilo que ele te chamou. Ele te conhece a partir do que ele pensou, do que ele gerou, como está escrito lá em Efésios 1, que nós somos gerados em Deus antes que o mundo fosse criado. Deus já tinha pensado a seu respeito sobre o meu respeito. Então, o que significa isso? Significa que Deus tem uma versão sua, guardada nele, que nunca foi tocada pelos seus traumas. Nunca foi tocada pela sua vida. Essa versão, ela é real no mundo espiritual. Só que nós nos baseamos no mundo natural. Ainda que cremos, nos baseamos no que vivemos. Mas aqui está o conflito. A vida tenta nos ensinar quem somos. E a vida ensina errado. Ela diz: você é o que fizeram com você. Você é o que te faltou, você é o que você perdeu, você é aquela circunstância, você é aquele abuso, você é aquela mulher promíscua, você é aquela mulher que não se respeitava, você é isso que a vida te ensina. Mas o Senhor, ele já tinha, antes de tudo que você viveu, determinado isso. Então você começa a perceber que a sua mente está sabotando a sua fé. Deus diz: você é o que eu chamei, o que eu falei, o que eu declarei sobre a sua vida. E qual a conexão com a neurociência nós temos aqui? O cérebro, ele aprende identidade por repetição de experiências. Mas o espírito, ele percebe a identidade por revelação. O espírito percebe a identidade porque um dia
eu senti no meu espírito, eu criei no meu espírito que eu era, sim, uma mulher crente, filha de Deus, restaurada, curada. Que o Senhor me chamou e que ele, sim, morreu numa cruz por mim, como a música que nós ouvimos falou. Mas quando a experiência, ela fala mais alto que a revelação, a mente confunde sobrevivência com identidade. Quando a sua experiência de vida é dolorosa, difícil, traumática, é tão alta, mais alta que a revelação que você recebeu lá dentro, é a hora que a sua mente, ela confunde modo de sobrevivência com a identidade plena que o Senhor te deu, a identidade real. Então aqui você começa a entender como os padrões foram formados. E como eles potencializam a minha dor e não me permitem ver e acreditar na revelação que eu recebi de Deus. Paulo, ele nos afirma de uma forma muito preciosa lá em Romanos 12, 2. Não se conformem com este mundo, mas transformem pela renovação da sua mente. Por que que Deus se importaria em nos dizer que nós precisávamos transformar-nos pela renovação da nossa mente? Será que Deus era neurocientista? Não, eu acredito que ele sabia que nós chegaríamos a esse ponto de duvidar do que ele falou por causa das nossas vidas, das nossas experiências. Então, hoje ele está dizendo: pare de aprender quem você é com a dor. Volte a aprender quem você é com Deus. Pare de aprender e afirmar quem você é pelo que você viveu. Comece a aprender quem você é com Deus. Porque verdadeiramente Ele sabe a sua identidade. A sua mente só sabe das suas experiências. Deus sabe da sua identidade. Então, essa é a hora onde você vê um ponto aqui, um ponto de virada. É quando você fala, meu Deus, então eu estou aprendendo com a dor e não estou aprendendo com a cura que é o Senhor. Eu estou aprendendo mais com a dor do que com a cura. Então, eu estou deixando que sim, essa experiência grite mais alto do que a revelação de quem o Senhor é na minha vida. Então, agora é a pergunta que não é Deus quem diz o que você é. A pergunta é, por que a mente, então, resiste tanto a acreditar nisso? Se não é Deus que diz que você é a sua mente e os seus pensamentos que estão fazendo isso. A pergunta fica, analise isso dentro de você, por que a mente resiste tanto a acreditar nisso? Se não é Deus que diz quem você é, então quem é que está dizendo? Quem é que está me fazendo acreditar nessas mentiras e me fazendo não confiar no propósito? Não crer no propósito. Vamos seguir? Pensar um pouquinho. Quem será? Quem será que está fazendo eu acreditar nisso? Será que são as minhas experiências? Será que é aquela situação que tanto me abalou? Por que a minha mente resiste tanto a acreditar no que Deus diz? Por que a minha mente, ela insiste em não me deixar confiar plenamente em Deus? Tudo bem até aqui? Estão ouvindo, estão entendendo? Glória a Deus. Tá bom. Então vamos continuar. Aqui, deixa eu abrir novamente a apresentação. Ai, gente, só um minutinho que a apresentação quis fechar, porque esse computador tá igual a nossa mente. Está teimoso. Vamos lá. Compartilhando novamente. Continuando, estão vendo certinho? Próximo. O cérebro aprende, tá certinho para vocês? Beleza. O cérebro aprende identidade por repetição emocional, experiência e emoção, certo? O cérebro aprende identidade por repetição emocional, experiência e emoção, mais repetição, igual a crença.
a sua mente, ela vai trabalhar dentro dessas crenças. Eu não sei se vocês estão vendo aí a imagem que eu coloquei de um cérebro, que eu coloquei até para o IA criar para mim, dentro do que eu estava escrevendo, né? Abri para vocês, certo? Vocês estão vendo essa imagem do cérebro? Ok. Gente, eu não sei o que eu estou fazendo de apresentar. Só... Vocês estão orando aí, gente? Vocês oram? Que tá tudo certo aqui e ele está teimoso. Em nome de Jesus, abra para elas verem. Vamos lá. Abriu, né? Gente, quando abre, não continua. Gente, me perdoe, né? Eu testei tudo, mas a hora é assim. Vou deixar assim mesmo, porque... Pronto. Esse cérebro. Quando vocês receberem o PDF, vocês vão conseguir ler, tá? Melhor. Mas esse cérebro, ele está cercado de palavras que são justamente uma visualização dessa repetição emocional. Vocês estão vendo? Ao redor? Não sou suficiente, não posso errar, não sou suficiente, não posso errar, não sou suficiente, não posso errar, preciso melhorar, preciso... Então, assim, são palavras que ficam repetindo dentro de nós. E isso é o que o cérebro entende por identidade. Ele vai ler essa mensagem o tempo todo, repetidamente, e receber isso como uma definição de identidade. Então, agora, eu quero, a partir disso, te mostrar que algo que muda completamente a forma como você se enxerga. E deixar claro, assim, é isso que funciona, como o nosso cérebro funciona. A experiência com a emoção e a repetição se torna uma crença que fica se repetindo, repetindo dentro de nós. O próximo diz assim: quando você acontece, né, algo com você, especialmente com uma carga emocional, o cérebro, ele vai gravar. Isso é o sistema de crenças, né? Quem já fez a mentoria de identidade plena, eu faço uma aula sobre isso, mas aqui eu quero que a gente aprofunde um pouco mais. Quando algo acontece com você, especialmente com a carga emocional e o cérebro ali sentindo aquilo com muita intensidade, ele vai gravar, ele vai tornar aquilo algo que se torna muitas vezes permanente, porque repetidamente foi recebido de uma forma muito intensa. Então, se acontece uma vez, é um evento. Mas se acontece várias vezes, vira um caminho. E se acontece por anos, vira identidade. Você percebe que muitas vezes o que você viveu, assim, que te machucou, que te magoou, que fez ferida por várias vezes, muitas vezes hoje ainda, você reage a partir daquela dor? Aí é o que eu falo, que eu quero trazer essa consciência que muitas mulheres, elas se casam, tá? E elas trazem essas dores para o casamento. No que elas trazem essa dor para o casamento, elas muitas vezes fazem esse marido ele ser um causador da dor que ele não fez. Ou seja, se eu fui tratada com rejeição, lá na casa dos meus pais, por exemplo, eu trago para dentro do casamento essa dor. E eu vou fazer com que alguém seja responsável por ela. E, infelizmente, são os mais achegados, né? Que vão sentir esse drama, né? E aí, muitas vezes, a minha reação, ela vai ser justamente dentro dessa dor, desse ciclo neurológico que foi gerado na minha mente, aonde não foi ele que causou a dor. Alguma atitude dele desencadeia essa dor. E quando essa dor é desencadeada, eu sinto ela intensamente, porque o meu cérebro já conhece essa dor. Ela não é nova. Só que aí eu respondo e reajo com a carga do dia lá do trauma, do dia daquela carga emocional pesada que eu recebi, em um trauma ou numa situação de dor que eu vivi, por exemplo, um abandono, né?
ou numa humilhação que eu passei. Então, a pessoa que sofre essas feridas, e todos nós acabamos sofrendo de alguma forma, elas vão reagir segundo as suas dores. Então, se isso acontece uma vez, é um evento. Se acontece várias vezes, se torna um caminho. E se isso se acontece por anos em nossa vida, se torna uma identidade. Por exemplo, a mulher, eu já escuto isso e eu rejeito muito quando eu escuto mulheres falando assim, mas eu sou burra. A minha cabeça não pensa. Eu sou lerda. Ela define a identidade dela por talvez palavras ou experiências que ela ouviu de alguém ou recebeu de alguém. Então, se isso acontece, você define como identidade, quando na verdade você precisa entender que você não é isso. Você aprendeu isso. É totalmente diferente você dizer que é e entender que você apenas aprendeu errado. Então, quando na verdade você deveria não se rotular, você mesmo se rotula. Aí aqui você aprende comigo como quebrar um rótulo. Você começou a entender, então, aquilo que eu tinha certeza que eu era, foi algo que eu aprendi, não é a verdade, então, foi algo que eu aprendi. E aqui, identificando esses comportamentos que você aprendeu, você não se define mais com ele. E você pode começar a corrigir justamente as suas próprias palavras que você fala sobre você. Então, é um caminho de exercício de fé que a gente vai continuando, né? Vivendo. Então, vamos lá. Aqui nós aprendemos. Até aqui, né, minhas amadas? Realmente a tela cheia tá dando erro. Eu tentei de novo. Só tem como deixar a tela do jeitinho que tá. Mas vocês vão receber esse conteúdo, não se preocupe, tá bom? Vou continuar. Aqui eu fiz uma imagem que eu achei ela maravilhosa também para explicar. Desse lado, do lado direito para mim, aqui acho para vocês também, é a imagem de um neurônio, que é justamente o nosso sistema nervoso é constituído por neurônios, e esses neurônios, eles fazem caminhos neurais por todo o nosso corpo, nosso cérebro, levando as informações que nós precisamos, né? E é incrível, né? Eu fazendo e pedindo para o IA criar para mim dentro do que eu estava escrevendo, e eu achando incrível como ele conseguiu traduzir o que eu estava falando. E aqui, nós vemos aqui um neurônio, e nele tem escrito algumas palavras, que é neuroplasticidade, novos caminhos, mudança, novos caminhos, mudança, novos caminhos, aprendizado. Ele está preparado para viver isso. Nós temos neurônios preparados para viver isso. E, em contrapartida, nós temos a identidade antiga, onde os neurônios que nós temos estão caminhando e vivendo ainda nas repetições, nos caminhos repetidos, nos caminhos automáticos, nos pensamentos repetidos, né? Então, são coisas que nós vamos vencendo, e a partir de quê? Da neuroplasticidade. E eu vou explicar para vocês o que significa a neuroplasticidade. Na neurociência, nós chamamos isso de neuroplasticidade, um novo caminho sendo feito. E é lindo você pensar que Jesus, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí você pensa, os meus neurônios sabem que existe um caminho, uma verdade, uma vida. E eu preciso decidir caminhar nela. E quando você entende um pouco mais, a neuroplasticidade, ela fala sobre o cérebro criar trilhas neurais novas, que fortalecem, quanto mais eu uso, mais elas são fortalecidas. Pensamentos repetitivos viram caminhos automáticos, certo? Nós entendemos até aqui. Caminhos automáticos viram comportamentos, ou seja, a forma que eu reajo. Comportamentos repetidos parecem identidade, mas não são. E não podem definir o seu destino. Quando eu escrevi isso aqui, eu falei, meu Deus, é isso. O comportamento repetido, ele parece identidade. Aí você vai aceitando. Você percebe isso na sua vida? Você tem um comportamento que não é legal, mas você repete ele até sem querer. E por repetir tanto, você às vezes define como sua identidade. Mas eles não podem definir o seu destino.
Porque existe um caminho, uma verdade, uma vida a ser refeita em Cristo. E esses caminhos neurais, né, como eu vejo Deus nisso, nos ensinam que é um novo caminho a ser trilhado. E é por isso que você, muitas vezes, reage sem pensar, se sabota mesmo orando, se diminui mesmo sendo tão capaz. Por quê? Porque, infelizmente, ainda existe essa estrutura. Não é porque você não tem fé, é porque a sua mente foi treinada em sobrevivência, e não em verdade. Você pode perceber que em muitos momentos, em vez de você agir com calma, com tranquilidade, você age como se estivesse em perigo, em risco. Se eu não fizer isso, meu Deus, eu vou perder. Isso é um modo de sobrevivência que muitas vezes o cérebro fica em alerta por conta das situações que você passou. Então, não é porque você tem fé, nunca pense que seja ausência de fé. O que ainda precisa viver é uma renovação de mente. Então, a Bíblia, ela nunca negou isso. Ela apenas nos diz, ela nos deu um caminho de retorno. Quando Deus diz renovar a vossa mente, ele está dizendo o quê? Crie novos caminhos. E novos caminhos começam com uma nova verdade. Lá, os caminhos neurais, vou colocar de novo aqui, ó, os caminhos neurais, que é esse neurônio que tem um núcleo, e todas essas perninhas são caminhos neurais. A sua fé gera novos caminhos. A identidade espiritual, ela não anula a neurociência. Entenda isso. Ela dá direção para ela. Agora que você entende como a gente grava a identidade, a próxima pergunta que eu tenho para vocês é: como alinhar o que Deus diz com o que o meu cérebro acredita? Eu tenho certeza que todos vocês até aqui, depois de tudo que a gente ouviu, querem entender isso. Então, como, Mari, que a gente alinha o que Deus diz com o que o meu cérebro acreditou até agora, até hoje? Vamos lá. Existe esse conflito real, que é um conflito interno, identidade espiritual e crenças aprendidas. Na minha identidade espiritual, eu creio que sou filha, que sou amada, que sou segura, que sou capaz, que sou escolhida. Na sua identidade espiritual, eu tenho certeza que você já recebeu essa verdade, e se não, receba essa verdade. Você é amada, você é capaz, você é escolhida, você é segura e você é filha. Mas existem outras vozes que estão disputando o comando. Eu não posso, não posso, não sou capaz, tenho medo, sou insuficiente, não sou digna, tem alguém melhor. Isso é a guerra, é o conflito interno que acontece. E às vezes a gente, né, gosta muito de falar assim, é o inimigo. O inimigo realmente, ele tem a sua parte nisso, mas muito mesmo daquilo que você acredita sobre você é muito mais forte do que o poder do inimigo de atingir a sua mente. É muito mais forte do que o poder que o inimigo tem de te enganar, porque, entenda, você está na luz. Você anda com Deus. Então, muitas vezes você precisa analisar, será que isso mesmo é coisa do inimigo ou é aquele caminho na minha mente que eu não quero mais trilhar? É a renovação de mente que eu ainda não vivi. Então, o Espírito revelou, mas a mente repete o que ela aprendeu. A mente, ela repete o que ela sabe. Certo até aqui? Vamos lá, então, continuando. Aqui está o ponto onde muitas mulheres travam, né? Eu peguei aquela imagem e juntei com essa outra. Esse é um ponto onde muitas mulheres estão. Elas sabem quem são em Deus. Elas vivem como quem ainda, mas só que elas vivem como alguém que ainda precisa provar o seu valor. Aqui é onde muitas mulheres, elas paralisam e não conseguem viver o seu chamado, o seu propósito, não conseguem viver quem elas realmente são, porque elas estão paralisadas, bem nesse precipício que eu digo que a gente vai pela fé vencer. Que elas não sabem quem são em Deus, porque elas não acreditam nisso, porque a mente delas sabota elas.
Então, elas sabem quem são em Deus, mas vivem como quem é órfão. Os filhos que vivem como órfãos. Isso acontece porque existem duas identidades operando: a espiritual revelada e a emocional aprendida. Guarda isso. Você precisa compreender que existe uma identidade real e verdadeira operando na sua vida, que é a espiritual, e a emocional, que foi aprendida pelas suas vivências, e é você que vai repetir essa identidade emocional. Não é genuína, não é o que Deus diz. Certo? Vamos lá. Continuando aqui, o conflito interno da identidade espiritual e das crenças aprendidas, ele nasce, a identidade que você recebeu de Deus, a identidade espiritual, ela nasce da revelação, daquilo que você crê, pelo Espírito. O meu travou? Tá melhor? Me diga isso, tá melhor. Tá bom. Ok. Deve ter sido uma característica. Vamos lá. Então, a identidade espiritual ela nasce da revelação. Qual é a revelação? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é aquele que me dá consciência do pecado, do juízo e da morte. Então, quando eu creio em Jesus, também está escrito lá em 1 João 1,12, que quando eu creio em Jesus, eu recebo Ele como meu Senhor, eu me torno filha de Deus. Nesse momento, eu recebi uma identidade espiritual por revelação, porque o Espírito revela quem eu sou, certo? Mas a crença aprendida, ela nasce da experiência, do que você viveu. Então, o Espírito diz, você é filha, você é amado, você é preciosa, você tem valor, você tem um destino. A mente, ela vai te levar para um lugar bem perigoso, onde você vai dizer, cuidado, calma que você já foi ferida. Não acredite tanto nisso. Pense bem. Então, quando essas duas não estão alinhadas, o comportamento cresce e ele vai seguindo a crença mais antiga e não a verdade mais alta que vem de Deus. Então você percebe que o seu comportamento, ele infelizmente, ele vai seguir muito mais as suas crenças desalinhadas, as suas emoções, do que o seu espírito que recebeu a revelação. E é por isso que a Bíblia fala que nós não podemos ser governadas pela nossa alma, mas governadas pelo Espírito, porque no Espírito a verdade está. É no Espírito que a verdade está. Se você não se permite crer no que o Espírito diz, você vai crer no que as suas emoções dizem. Você vai se definir, se comportar, reagir segundo as suas emoções. Então, a mente, ela sempre vai te proteger antes de obedecer. Por exemplo, tem coisas que as pessoas não fazem porque elas têm medo, mas dentro dela o Espírito Santo já falou, faz, filha, vai lá, eu tô contigo, você é minha filha. Alguém aqui já viveu isso ou só eu? O Espírito Santo vai lá e fala, vai, filha, eu tô com você, você é minha filha, eu te gerei em mim, você é capaz, você é forte, corajosa, faz o que eu te mandei fazer. Aí a sua mente fala, isso é verdade? Isso é seguro? Meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Não é verdade? Nós sentimos isso na pele, porque a nossa mente, ela sempre vai te levar para um lugar mais seguro. E o lugar da obediência, muitas vezes, não é um lugar seguro. É um lugar que você vai viver pela fé, que você vai experimentar pela fé. Então, a pergunta que a sua mente sempre vai te fazer, ela vai te fazer pôr um pezinho para trás, né? E é por isso que você foge quando algo dá certo, se cala quando devia se posicionar e se culpa mesmo depois de orar. Porque a tua mente ainda está determinando seus pensamentos e como você se comporta. Isso não é rebeldia, é uma mente treinada para sobreviver. E sabe, eu gosto muito de falar sobre isso, até não coloquei aqui, mas por que que a gente vive no modo sobrevivência? Tem uma explicação científica que eu vou dizer para vocês agora mesmo.
Mas por quê? Porque muitas vezes as nossas experiências de vida, elas nos forjaram para ser mulheres resistentes, porque é muita pancada que a gente leva na vida. Então você se endurece e você começa a viver uma mente treinada para sobrevivência. E esse lugar de sobrevivência, ele não é um lugar pleno, ele é um lugar cansativo. Ele é um lugar doloroso. Você cansa de todo dia ter que sobreviver ao invés de viver. Eu creio que Deus não nos chamou para sobreviver, para ter uma vida plena e uma vida abundante. Assim como Jesus mesmo nos afirma, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas enquanto eu vivo no modo sobrevivência, eu não aprendo a viver. Então, como que eu vou ser uma filha que vive como uma órfã, que sabe que tem um pai, mas não depende desse pai, que sabe que tem um Deus, mas não confia plenamente, porque na hora do vamos ver, eu vou para o modo sobrevivência e faço do meu jeito, não deixo Deus agir, coloco a minha mão, e aí o descanso nunca vem, porque eu estou no modo sobrevivência. E Deus, ele quer, de fato, nos treinar a ser mulheres de fé. Mulheres que creem acima das circunstâncias e que saem do modo sobrevivência e entram no modo viver em Cristo plenamente, viver em paz, viver sendo conduzidas por Ele. Mas vamos entender um pouquinho, para a nossa consciência ser mais enriquecida hoje, como funciona esse sistema de crenças. Eita, que eu pulei aqui, vamos lá. O conflito interno, ele é gerado por um sistema, uma estrutura cerebral que gera esse sentimento. Essa estrutura cerebral principal se chama amígdala cerebral, né? Ela fica aqui na parte atrás do cérebro. A amígdala cerebral, ela faz parte do sistema límbico, que é responsável por processar emoções e atuar como um mecanismo de defesa e sobrevivência. A amígdala, ela funciona como um alarme do cérebro. Ao perceber uma ameaça real ou imaginária, porque eu quero que vocês entendam hoje, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que é digital, imaginário, tudo para o nosso cérebro, visto pelos nossos olhos, percebido pelos nossos ouvidos, é percebido como algo real, porque o nosso cérebro não consegue detectar o que não é real e do que é real. Por isso que você vê pessoas com a mente roubada, porque elas estão, vamos dizer assim, envolvidas com coisas que nem são reais, mas o cérebro entende como real. E é por isso que a gente precisa ter cuidado com aquilo que você tem colocado no seu cérebro, que você tem permitido entrar na sua mente, porque muitas vezes você está permitindo que o que entra na sua mente se torne uma realidade. Então, entenda, às vezes você está se entupindo de conteúdos que estão roubando a sua identidade, se entupindo de conteúdos que não te geram valor. O seu cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, nesse lugar, ele envia sinais rapidamente na amígdala cerebral. Ele envia sinais rapidamente para outras partes do cérebro e do corpo, desencadeando uma resposta de lutar, fugir ou paralisar. Isso, para mim, explica muito a crise de ansiedade, né? Que realmente esse despertar do cérebro para um risco que não existe, mas que a pessoa está vivendo ele continuamente, porque a mente dela está debaixo dessa opressão de mentiras repetitivas. E essa liberação de hormônios do estresse, como adrenalina, cortisol, aumento da frequência cardíaca respiratória, tensão muscular, tudo isso são respostas desse conflito que vem de uma forma intensa, mas ele está lá na sua mente, porque é lá que a gente precisa vencer primeiro. Então, embora a amígdala ela seja crucial para essa resposta física e emocional, o córtex pré-frontal, que fica nessa parte da frente da nossa cabeça, ele também desempenha um papel importante ao ajudar na avaliação da situação, dar significado ao medo, e em alguns casos, essa parte do cérebro que é a que faz a gente analisar os fatos e inibir a resposta, se realmente há um perigo ali ou não. Ou seja,
você percebe que nós temos a capacidade mental, a capacidade no nosso cérebro de inibir um pensamento que está nos gerando ansiedade, de inibir um pensamento que não está correto com aquilo que eu acredito, que eu estou vivendo, com Deus, com a minha fé. Então, nós podemos, então, avaliar aqui, a partir dessa avaliação cerebral, do nosso córtex pré-frontal, e decidir se eu vou crer, se eu vou continuar afirmando essas palavras, ou eu vou definir aquilo como, isso não é uma verdade. A verdade é isso, isso e isso. Olha como você sai do lugar de alguém que não podia fazer nada, como alguém que agora pode tomar a sua consciência e decidir no que você vai acreditar sobre você. No que você vai aceitar sobre você. Ficou explicadinho? Vocês entenderam? Sei que é um pouco complexo isso aqui, mas eu não poderia deixar de explicar. Vamos continuar, então. Vou terminar. Como vencer essas estruturas mentais? São 3 níveis de renovação de mente que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, a consciência, que é o que eu falei muito aqui. Você não muda o que você não identifica. Sabe o que eu acho lindo nisso? É que os nossos inimigos espirituais, eles têm um lugar para agir. E é nas trevas, é no escuro. É onde a luz não chegou. Então, enquanto você não identifica, você não consegue vencer. Você precisa nomear os pensamentos repetitivos, você precisa dar nome a essas crenças. E o primeiro passo é esse. É você identificar. Quais são essas palavras? Quais são essas crenças que me fazem crer naquilo que eu não sou mais do que aquilo que Deus diz que eu sou? Então, aqui a gente começa na consciência a resistir às mentiras e a, em nome do Senhor Jesus, acolher as verdades dele sobre a nossa vida. Segundo, o confronto com a verdade, que foi o que eu falei. Vocês perceberam que o nosso cérebro tem essa capacidade de confrontar o que está sendo... Peraí, esse pensamento, eu não preciso aceitá-lo, eu preciso confrontá-lo, resisti-lo e vencê-lo. Toda crença, ela precisa ser confrontada pela verdade, não pelo esforço. Porque é a verdade que liberta. Não é o seu esforço, ai, dessa vez eu vou vencer, dessa vez não. Não é o esforço, é a verdade que liberta. Quando você fica tentando vencer por você mesma, você não está crendo na verdade o suficiente, você não está deixando Deus agir, você não está se permitindo ser curada por Ele, você está querendo vencer por si mesmo. Então, toda crença ela precisa ser confrontada pela verdade, não pelo esforço, e a verdade espiritual precisa ser repetida até se tornar familiar para a sua mente. Ou seja, o que está faltando em mim, Mari? Você insistir com a verdade e abandonar a mentira. Você insistir com o que Deus falou, crer, repetir, falar de novo, orar mais, falar mais sobre isso com Deus, acreditar mais, declarar isso sobre si mesma, do que acreditar nos pensamentos que sempre vêm e levam você lá para aquele quarto escuro. Então, e terceiro ponto, a repetição com emoção. Por que emoção, Mari? Porque nosso cérebro precisa de emoções fortes para guardar, gravar, ou repetições para que ele possa guardar aquilo como verdade. Por anos e anos da minha vida, eu acreditei que eu era uma pessoa bagunceira, que eu era uma pessoa desorganizada, que eu era uma pessoa teimosa. Mas o Espírito Santo, que encaminha comigo, já ouviu essa história, me fez entender que eu não era nada disso. Porque eu não sou isso, eu aprendi isso. É totalmente diferente. Pelo contrário, eu sei que eu sou uma mulher extremamente organizada. Eu não sou bagunceira. E eu não sou teimosa. Eu sou perseverante. Eu insisto. Então pense, se havia uma emoção forte que te definia como identidade, você começa hoje a permitir que a verdade de Deus seja intensamente repetida na sua vida.
E, Mari, mas as pessoas ao meu redor, elas falam isso, elas dizem aquilo. Agora eu quero que você me ouça, em nome de Jesus. Quem te afirma? Quem hoje você dá o poder de te afirmar? São as pessoas? É a sua situação? É o que você está vivendo? Ou é o Deus que te criou? Quando você começa a tirar o poder das mãos das pessoas e entregar àquele que te criou, você para de ouvir o que dizem sobre você e começa a crer no que Deus diz sobre você. E começa a dizer: quem me afirma é o meu Criador, é o meu Pai. Ele me chama de filha. Ele me criou. Ele me deu vida e vida eterna. Ele morreu por mim numa cruz. Se tem alguém que pode me afirmar, é alguém que morre por mim. Se tem alguém que pode me afirmar, é um Deus que fez um plano perfeito para a minha vida. Então você tem que parar de dar credibilidade às vozes que querem dizer quem você é e começar a acreditar no que Deus diz. O cérebro muda quando a verdade é repetida com presença emocional. Vai para a presença de Deus, mulher. Vai ler a Bíblia, vai sim. Vai fazer um caminho novo nessa cabeça em nome de Jesus. Vai ler a verdade que Deus tem sobre você. Não é sobre decorar versículo, porque isso o cérebro faz muito bem. Nosso cérebro é preparadíssimo para fazer memórias. Eu quero que você realinhe a sua identidade com ele. Não é sobre decorar versículo, não. É identidade espiritual sendo aliada com a sua mente. Eu creio, acredito, o meu corpo, eu gosto de falar, o meu córtex pré-frontal já entendeu quem eu sou em Deus. Sim, exatamente, como uma canção, eu sou quem Deus diz que eu sou. Não é decorar o versículo, é experimentar a verdade através da consciência clara e contínua. Vamos parar, minhas irmãs, de achar que Deus só fala comigo quando eu me arrepio na igreja, que Deus só fez algo comigo quando eu sinto. Não, você tem que buscar emoções fortes, mas são emoções reais, não é só um arrepio, é uma verdade, como a palavra de Deus é, uma verdade constante na sua vida. Então, agora eu quero conduzir um momento prático para vocês. Não é só uma reflexão, é uma estratégia, porque nós precisamos ser intencionais, estratégicas. Sabe, esse negócio de você querer ser igual um monge que vai lá para aquelas altas montanhas. Gente, eu falo, é tão fácil você ser uma pessoa calma, tranquila, quando você está lá, igual os monges fazem, vão lá para o alto da montanha, fica sozinho, comendo nada, fazendo jejum, não vê ninguém, ninguém está perturbando o juízo dele. É muito fácil você se tornar uma pessoa plena, espiritual, entre aspas, né? Mas Deus, Ele quer que você seja essa mulher que no meio do fogo, seja essa mulher que sabe quem é. Seja essa mulher que olha para a sua realidade e fala, tudo bem, meu pai está guardando, meu pai está cuidando, meu pai está me dando uma mente nova, ele está renovando a minha mente. Eu não preciso sair do furacão, não, ele vai ficar comigo aqui. Eu não preciso sair da fornalha, não, ele entra comigo na fornalha. Eu não preciso ir lá para os altos montes para me tornar uma pessoa plena em Deus. Eu quero aprender a ser plena no meio do fogo mesmo. Porque o meu Senhor, no meio da tempestade, ele estava dormindo no fundo do barco. E eu, como uma filha dele, eu preciso aprender a descansar também no meio da tempestade. E isso é você aprender a fazer um caminho novo. É estratégia, é intencionalidade. Porque a identidade não se entende apenas, ela se reconhece, se afirma e se reafirma. Então, se existe uma pessoa que pode me afirmar, é Deus, é a sua palavra. Muitas vezes Deus vai usar pessoas, glória a Deus por isso, para te afirmar, para dizer quem você é, para te lembrar quem você é. Mas no dia a dia, na prática real da vida, se contente em ser afirmada por Deus. Pare de buscar afirmação nos outros. Você vai se frustrar. Busque afirmação naquele que te gerou nele. Continuando, né, a nossa atividade prática.
de como gerar cura e novos caminhos neurais, né? É onde, quando eu saio aqui dessa região escura, é como eu falei, é quando eu pego tudo que estava escondido e trago para a luz. É onde eu pego o que o inimigo me roubou a vida inteira e trago para a luz do meu Senhor. E isso é prático, isso é intencional, isso é estratégico. Aqui, nós vamos fazer alguns exercícios juntas. Serão rápidos, práticos, e você vai poder fazer novamente sozinha, tá bom? Porque eu creio que isso é um início de um novo caminho na sua vida. Eu queria que você fechasse os olhos um pouquinho, apenas se concentrar no que eu vou falar, se você puder. Eu quero que você feche seus olhos, respire profundamente, respire, entre muito ar, saia da respiração mecânica, ou da respiração que você faz normal, e faça uma respiração mecânica, que é aquela que você intencionalmente respira muito fundo e solta. Faça isso 3 vezes. 2, 3. Por que que eu faço isso? Porque isso é um exercício prático, inclusive, que a gente utiliza para diminuir a ansiedade, né? Ele é muito bom, talvez, se você estiver sentada com as mãos no joelho, fazer esse exercício até 10 vezes. Isso acalma o seu cérebro, acalma os seus pensamentos, faz você sentir a si mesma, entender que você está aqui, está presente, sai do fluxo de automático e vem para a realidade, certo? Isso é um exercício prático, psicológico, terapêutico, tá bom? Nada, não tem nada de espiritual. É apenas um exercício. Então, você agora relaxou, concentrou. Você está segura aqui. Suas emoções estão guardadas nele. Você está aqui presente. Você está aqui consciente. Ninguém está aqui vivendo uma experiência espiritual, nós estamos vivendo uma experiência consciente. O Espírito Santo está aqui, mas eu quero que você viva isso de uma forma muito consciente, porque você vai saber repetir isso na sua vida. Agora eu quero que você responda, pode continuar concentrado, com os olhos fechados, se você puder. Eu quero que você responda para mim, qual a frase que define quem você acredita que você é? Por exemplo, eu não sou suficiente, eu sempre falho, eu preciso agradar para ser amada. Não precisa me responder, eu quero que você responda dentro de você. Qual a frase que define isso? Qual a frase que define quem você acredita que você é? Aquela frase que veio primeiro, eu acredito, tenho certeza que é um pensamento que você repetidamente tem vivido. Pode ter sido um pensamento bom, um pensamento ruim. Agora, pergunte mais uma vez a você mesmo, porque nós precisamos ter essa conversa conosco, né? Essa crença, essa frase, ela nasceu de Deus ou ela nasceu de uma experiência? Essa situação, essa palavra, desculpa, essa frase que você veio na sua mente, ela nasceu de Deus ou ela nasceu de uma experiência terrena, humana? É necessário você analisar, porque aqui você vai descobrir o que é real e aquilo que é o que a vida que está tentando te impor. Você pode também estar orando posteriormente, pedindo a Deus essa resposta. Por que, Deus? Ou de onde vem essa crença? Porque eu tenho plena certeza que se ela é uma crença que te diminui, ela não vem de Deus. Agora, o exercício prático é você substituir pela fé.
Onde a mente, ela diz, não, eu não sou capaz, eu sou falha. O Espírito diz, eu te capacito, eu te encorajo, você é capaz, você é forte, você é corajosa. Procure, inclusive na Bíblia, ou dá um Google e pesquise versículos que afirmem identidade, porque verdadeiramente eles são aquilo que Deus diz a seu respeito. Como está lá em Coríntios, 2 Coríntios 1, 21, que diz assim, é Deus quem nos capacita. É Deus quem nos capacita. Você está achando que você é que vai fazer, que você é que vai... É Deus que capacita. Enquanto você está acreditando em você e só em você, só você que vai fazer, você está no modo sobrevivência. Quando os pensamentos, como o que você citou, surgem na sua mente, a forma mais poderosa e consciente de combater é declarando a verdade sobre si mesma que foi gerada em Deus. E eu estou chamando vocês para viverem isso de forma consciente, porque podem voltar aqui. Podem abrir seus olhos. Por que eu estou chamando você para viver isso de forma consciente? Porque é bem assim. Você vai lá na igreja, alguém ora por você, você recebe uma palavra. Só que no dia a dia, é nos momentos onde a sua mente vai querer te sabotar, você precisa ser intencional, você precisa já estar pronta e consciente para combater. Porque igual aqui, nós estamos num momento maravilhoso, Deus está nos ensinando. Mas e na hora de praticar, como que vai ser? Você vai conseguir trazer essa verdade para a sua realidade? Então, muitas vezes a gente tem que parar de pensar que vai ser apenas porque eu recebi aquela oração que Deus vai me mudar. Deus vai te mudar, porque Ele é poderoso para fazer. Mas você precisa ter atitudes que venham convergir com a oração. A gente precisa aprender a orar e a ser alinhado em agir conforme eu oro. Porque só orar sem agir, eu vou continuar do mesmo jeito até o fim. Mas eu preciso combater de forma consciente aquilo que eu quero vencer na minha mente, na minha vida, nas minhas emoções. E qual é a forma mais poderosa de vencer isso? Combatendo e declarando em oração, com a verdade da palavra, declarando mais uma vez, ainda que seja algo que reluta, que resiste, eu preciso insistir com a verdade. Vocês receberam a verdade, vocês receberam a vida, mas por que vocês ainda estão permitindo que os velhos pensamentos, o velho homem, a velha natureza governe? Porque você precisa combater de forma poderosa e consciente. Vamos sair do âmbito de tô orando, tô orando, tô orando, e vamos pro tô agindo, tô agindo, tô agindo? Porque o orar, ele é necessário, ele é poderoso, mas a ação, ela precisa ser alinhada com a oração. A atitude precisa estar alinhada com a oração. Senão, eu estou orando para mim, não estou orando para Deus. Estou orando para mim mesmo. Estou orando para Deus, porque quando eu oro para Deus, Ele me muda. É isso mesmo, orar é atitude. E por fim, quero dizer, repita quantas vezes forem necessários esse exercício de fé e consciência que eu fiz com vocês aqui. Lembre-se, neurociência, que é o estudo de todo o nosso sistema nervoso neurológico, ele precisa de repetição emocional. Para ser refeita a nossa caminhada, ela precisa de repetição. E por que eu digo isso? O que é a Bíblia? Gente, a Bíblia é a neurociência em prática. Jesus é a neurociência viva. A Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. O ouvir o quê? A voz de Deus. Então, se eu quero viver a verdade, eu preciso repetir a verdade. Insistentemente, intencionalmente, e não a mentira.
Tenho que ter cuidado com o que eu vejo, com o que eu assisto, com o que eu estou absorvendo, porque aquilo está reafirmando as minhas quedas. Muitas vezes, em vez de reafirmando a minha identidade. Então, repetição emocional vai te levar para um novo caminho neural. Um novo caminho de fé, que você vai transformar a sua mente para viver. Então, a cura da identidade aqui, ela não é a ausência de dor, não é a ausência de dias difíceis, não é a ausência de sofrimento, é a presença da verdade. Porque você analisa o caráter de Jesus, ele não era mudado pelas suas circunstâncias. Jesus, ele era quem ele era, independente das circunstâncias. Ele não mudava a identidade dele por causa do que ele estava passando. Ele não mudava. Então, nós precisamos requerer a mente e o caráter de Cristo a partir de onde? Da sua palavra, que nada mais é o próprio Cristo. Porque lá em João está dizendo que Jesus é o verbo e a vida. Ele é o verbo, ele é a vida. Então, eu preciso entender que o verbo, a palavra, a verdade, ela é o único caminho que eu tenho para refazer as mentiras saírem e a verdade se tornar plena, constante na minha vida. Falo isso para vocês não porque é fácil, mas porque não temos outro caminho. Eu precisei afirmar e reafirmar e continuo fazendo isso para estar aqui com vocês. Quantas vezes, quem me conhece sabe, eu mesma não acreditava que Deus queria me usar aqui, que Deus queria fazer algo através de mim, porque a minha mentalidade, os caminhos que meu cérebro tinha, era de derrota, de humilhação, de fraqueza, de quão pequeno eu era. Só que Deus tem uma verdade, e essa verdade eu tenho repetidamente buscado não só vivê-la, mas compreendê-la. Então Deus quer te fazer uma mulher profunda. Deus quer te fazer uma mulher que busca a raiz, sim. Busca a cura da raiz, não só dos frutos. Quando Deus nos ensina algo novo, Ele quer nos preparar e nos libertar. Então, eu creio que o que vocês estão ouvindo hoje, para a glória dele mesmo, é para a sua libertação, é para a sua cura e é para o seu aprendizado, porque ele está te preparando para algo muito maior do que você pensa. Senão você nem estaria aqui. Deus está mudando a sua mente porque ele precisa que você entenda isso. Quando a mente confirma o que Deus diz, o comportamento obedece e muda. Quando a mente confirma o que Deus diz, o seu corpo, o seu comportamento precisa ser mudado. A neurociência e a Bíblia, como eu digo, elas caminham muito, muito juntas, uma fala da outra. E a Bíblia fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Aqui, a ciência confirma que a Bíblia já dizia: a gratidão, ela ativa o núcleo accumbens do cérebro, a região responsável ao sistema de recompensa. Então, quando eu sou grata, dentro de mim, na minha mente, eu sinto a alegria da recompensa de ser grata. Então, você precisa começar a entender quanto você precisa refazer o caminho de não ser mais essa mulher que reclama, mas essa mulher que clama, essa mulher que agradece, essa mulher que entendeu que quando eu estou agradecendo, o meu cérebro está sendo recompensado por aquilo, porque dentro dele ele sente a recompensa de ser grato pelo que recebe, pelo que entende. Então hoje eu estou aqui finalizando esse momento sendo muito grata, agradecendo a Deus por poder compartilhar com vocês esse conhecimento que para mim é maravilhoso, é incrível e precisa de ser praticado por nós, filhas de Deus, para que nós possamos sair dos níveis de incredulidade, de imaturidade, de orfandade, e caminhamos para um lugar de cura, de maturidade, de crescimento. Então, quero agradecer aqui com vocês, fazer uma breve oração para finalizar esse momento. Senhor, nós te entregamos toda
a identidade formada na dor, na rejeição e no medo. E recebemos a identidade que o Senhor declarou antes da nossa história. Que novos caminhos sejam formados na mente, no coração e no espírito delas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridas? Essa oração é breve, você pode repeti-la depois. Eu quero afirmar algo aqui para vocês. A identidade revelada é poderosa, é aquela que você recebeu de Deus. A identidade sustentada, ela é transformadora. E quando a mente confirma o que Deus diz, a vida muda de direção. Quando a mente confirma o que Deus diz, não tem como você continuar sendo a mesma. Queridas, é isso. Quero finalizar aqui esse tempo. Creio que sua vida pode ser mudada pelo que você ouviu aqui hoje. Os seus comportamentos que estão atrelados ao seu conhecimento podem ser mudados pelo que você ouviu aqui. Quero aproveitar aqui para deixar um convite. Se você deseja continuar nesse nível de conhecimento, se existe um chamado dentro de você, a neurociência é clara. As mudanças profundas acontecem em processos contínuos. Nós precisamos continuar. Não experiências isoladas. Como eu falei, a oração sem ação, ela não resolve. Você precisa orar e agir de forma compatível. Então, o cérebro, ele precisa de repetição, consciência e acompanhamento. O seu cérebro precisa de repetição, consciência e acompanhamento. Por isso, quem tenta mudar só, geralmente volta ao mesmo lugar, porque nós precisamos ser estimulados a essa transformação. E aí eu quero deixar para vocês aqui que estão comigo, eu sei que muitas aqui já foram minhas alunas, já fizeram mentorias comigo, mas no mês de janeiro eu vou abrir 2 turmas, uma da mentoria Identidade Plena, que eu já tenho há muito tempo, e eu vou abrir a mentoria Metamorfose, que é um lançamento. Essa mentoria, ela é uma filha amada, né, que eu estou gerando há algum tempo, que eu quero que essas mulheres que já viveram a identidade plena possam viver a metamorfose. A identidade plena é onde a mulher deixa de sobreviver e começa a se posicionar, né? É um início, eu diria. Mas a metamorfose é para quem já conhece a sua identidade, mas sente que precisa sustentá-la na prática, como nós aprendemos aqui hoje. Então, a mentoria Metamorfose é um lugar de maturidade. Então, nós vamos viver 10 encontros de consolidação de conhecimento e curas ainda mais profundas. Vocês estão convidadíssimas a participar comigo. Fiquem atentos aí às redes sociais, eu vou compartilhar. E muito, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço a sua participação. Continue nos acompanhando, né, lá nos grupos. Foi uma honra estar com vocês, viu, minhas queridas? Realmente eu me senti privilegiada de estar aqui hoje com vocês. Muito, muito agradecida. Eu que agradeço, meninas. Eu que agradeço. Muito obrigada pela participação de vocês.